Boa noite, pessoal. Graças e paz do Senhor esteja com todos. Vamos continuar então aqui o estudo de Apocalipse, capítulo 6 ainda, versículo 9. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Então aqui basicamente já é... Depois, passou os 4 cavaleiros, continua aqui. Essas almas aqui são as pessoas que se arrependeram e voltaram a Cristo na primeira metade da tribulação. Então pessoas ainda podem ser salvas durante a tribulação, só que essas pessoas são mártires, porque haverá perseguição até a morte para quem seguir a Cristo. Então a maioria, se não todos, serão mortos por causa da palavra de Deus. As pessoas que foram já no arrebatamento, que morreram antes, já têm agora seus corpos glorificados. Então João vê almas, porque são pessoas que morreram depois do arrebatamento, Ainda não tem esse corpo, ainda são só as almas. Só que essas almas também serão reunidas com seus corpos, claro, só depois do fim da tribulação. Apocalipse 20, se não me engano, conta isso. Um dia a gente chega lá. E por que essas almas estão debaixo do altar? Quando Moisés recebeu instruções para construir o tabernáculo, Deus disse para ele fazer exatamente como instruído, porque ele era para ser padronizado com o templo que tem no céu, como o sistema de adoração original do céu, algo assim. Hebreus 8:5, eles servem num sistema de adoração, que é apenas uma cópia, uma sombra do sistema real no céu. Pois quando Moisés estava se preparando para construir o tabernáculo, Deus lhe deu esse aviso: certifique-se de fazer tudo de acordo com o modelo que lhe mostrei aqui na montanha. Então, basicamente, esse tabernáculo que Moisés construiu existe no céu, possivelmente num tamanho bem maior, mas enfim. No sistema de Moisés, sangue era derramado no pé do altar e gordura e os rins queimavam em cima dele. Levíticos 4:7. O sacerdote então colocará um pouco do sangue nas pontas do altar para o incenso aromático que ficará na presença do Senhor dentro do tabernáculo. Ele derramará o resto do sangue do novilho na base do altar para holocaustos à entrada do tabernáculo. Ou seja, derramado na base do altar, embaixo dele. Antigamente, sangue era derramado para expiação do pecado. Mas quando Jesus fez o sacrifício, ele fez de uma vez por todas, para que nunca mais precisasse. Somos lavados do pecado pelo sangue de Cristo, Hebreus 10:10, porque a vontade de Deus era que fôssemos santificados pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo de uma vez para sempre. Então agora, no Novo Testamento, quando mártires são mortos, eles são um sacrifício para Deus, mas não um de expiação, mas um de devoção. Assim como foi com Paulo, que sabia que seria martirizado, Filipenses 2:17. Mas eu me alegrarei mesmo se perder a minha vida, derramando-a como uma oferta derramada a Deus. Assim como o seu serviço fiel é uma oferta a Deus. Eu quero que todos vocês compartilhem essa alegria. Então, e Paulo foi, acho que, decapitado, se não me engano. Então, mártires eram vistos como sacrifícios a Deus porque seu sangue era derramado no chão. Mas eles acreditavam que nos olhos de Deus o sacrifício havia sido feito no céu, onde seu sangue seria derramado embaixo do altar. Por isso João os vê debaixo do altar no quinto selo. E eles estão gritando pelo Senhor. Versículo 10. Reclamaram em alta voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue sobre os que habitam na terra? Então a palavra para Senhor normalmente significa mestre, mas a palavra no original usada aqui, ela significa governante com poder absoluto. Isso mostra o quão desesperado eles estavam para gritar algo que em outras palavras significa: até quando, Senhor? Tu tens o absoluto poder, vai esperar para vingar nosso sangue. Você poderia nos vingar agora mesmo. Só que isso é diferente do que Jesus ensinou, Ele ensinou para que a gente não desejasse vingança ou julgamento contra quem nos ataca, mas sim para perdoar. Só que isso funciona meio que só por agora, por assim dizer, enquanto a gente está na era da igreja. Agora é distribuição da graça, onde todos podem se arrepender e aceitar a Cristo. Só que durante a tribulação é diferente. Assim como era no Antigo Testamento, que é a lei e agora a graça, é uma nova fase, Tem um nome certinho, dispensação, acho que é. Mas, então, durante a tribulação seria diferente, será a distribuição do julgamento.
Mas mesmo que eles orem por isso, Deus ainda dá sua misericórdia. Ele podia acabar com tudo num instante, mas pela misericórdia dele, né, sua graça, glória, ele dá mais tempo de oportunidade para os outros aceitarem Jesus, mesmo com o julgamento sobre o mundo. Versículo 11. E foram dadas vestes brancas a cada um deles, e foi-lhes dito que deveriam descansar ainda por um pouco de tempo, até que também seus conservos e seus irmãos, que deveriam ser mortos como eles, se cumprissem. Basicamente, o tempo de vingar seu sangue viria quando o último mártir derramar seu sangue, igual ao arrebatamento, que virá quando a última pessoa se converter por vontade própria. E existe um pré-requisito para a segunda volta de Cristo, que é pregar o evangelho para todas as nações. Só que não quer dizer que ele precisa ser antes do arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer sem ser pregado em todas as nações, mas não a segunda vinda de Jesus, porque Deus vai dar oportunidade a todos. E como ainda existe espaço para salvação, mesmo na tribulação, então ali ainda tem espaço para o evangelho ser pregado por todo mundo, né? Mateus 24, 14 e 16. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E pelo contexto de Daniel, isso aqui já está acontecendo no meio da tribulação. Então, possivelmente, o evangelho só será pregado pelo mundo no meio da tribulação. Possivelmente na primeira metade, porque isso aqui acontece na metade. A gente vai ver certinho, bem melhor explicado mais para frente, tá? Versículo 12. E olhei quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Terremoto se traduz como grande terremoto, ou seja, será o maior que a Terra já viu, um que vai afetar a Terra inteira, dando um efeito em cadeia, possivelmente, né, com outras placas tectônicas e desencadeando ainda mais terremotos, afetando vulcões, inclusive os dormentes, extintos, né, soltando incríveis quantidades de gases e cinza na atmosfera, né, e basicamente quando isso aconteceu no passado, o Sol se tornou negro, né, e a Lua tornou-se vermelha. Pode ser que seja por causa do vulcão, pode ser o próprio Sol, afinal, hoje em dia a gente já viu que, né, apareceu uma mancha negra no Sol, né, e está aparecendo mais e mais. E a Lua também está começando a enferrujar, literalmente. A cor da ferrugem faz parecer vermelho. E os cientistas não conseguem explicar o que está acontecendo, porque para enferrujar precisa ter oxigênio, e na Lua não tem. Então, né, não tem como explicar. Talvez seja exatamente isso que vai acontecer lá na tribulação. Vai estar acontecendo aos poucos, quando vê, ficou completo, vai saber. E versículo 13 para finalizar. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos prematuros quando é sacudida por um vento forte. Então, estrelas é traduzida da palavra que nomeia asteroides, ou seja, asteroides e meteoritos vão cair na terra como se fosse uma árvore perdendo seus frutos por um vento forte. Ou seja, asteroide é um bombardeio, basicamente. Então, finalizamos por aqui, para não ficar muito comprido. E aí, o próximo vídeo, finalizamos capítulo 6. Então, Deus abençoe a todos, pessoal. Até a próxima.